E a política, como foi que surgiu na sua vida? Já gostava? Como tudo, assim, como sempre, Foi tudo foi muito acontecendo? natural. E foi acontecendo. A política foi por várias situações. Uma que apareceu de uma forma muito genuína, através de uma pessoa que hoje mora nos Estados Unidos. Um cara que eu tenho, o Duda, chama Duda, né? Aham. Ele é um cara que, foi ele que fez a primeira pesquisa que me apresentou, junto com um cara antes do partido, que era um partido que ele fazia parte. E por isso que eu levei essa situação para a igreja, e aí juntou as duas situações, porque também naquele momento nós não tínhamos um nome, meu nome surgiu e foi Legal. aprovado. E aí eu acabei fazendo um trabalho, a igreja acabou dando uma contribuição, a maior contribuição de todas, e eu fui enviado para a Câmara Municipal. Para mim, o mandato da Câmara foi o melhor mandato, porque a Câmara Municipal me deu a oportunidade de fazer um trabalho com muito foco, que foi um trabalho direcionado a políticas públicas mesmo, para conscientização, não só que nós tínhamos muitas políticas públicas para o tema, que era de conscientização mesmo da pedofilia, e ao mesmo tempo de situações que norteavam a família brasileira, e a CPI me deu a oportunidade de fazer um bom trabalho, ouvir muitos profissionais de São Paulo, ouvir muitas ONGs, ouvir também o Centro de Referência para Criança e Adolescente, e a gente conseguiu dar um passo de alguns centros de referência que tinha para um número bem significante na cidade de São Paulo, que é a porta de entrada, né? Toda denúncia, tudo que acontece, nós temos o maior hospital de referência da mulher, que é o Hospital Pérola Baiton, que hoje, né, passa por uma reforma, um hospital referência com muitos profissionais, me ajudaram demais na época da CPI, porque no período da CPI também chegaram muitos casos crônicos que a investigação trouxe. Sim. Só que foi um bom trabalho, isso a gente conseguiu atingir o público em massa através do transporte público, levando o Disque Denúncia, levando os projetos para que as pessoas pudessem ter uma conscientização maior, isso no metrô, no ônibus, nos elevadores, onde tinha uma oportunidade do poder público chegar. Assim foi feito através de uma proposta nossa. E acho que a melhor de todas foi o Centro de Referência para Crianças e Adolescentes, que saiu de 5 para quase 30 na cidade de São Paulo. E ainda, lógico que faltou muito trabalho, que hoje já se passaram alguns anos, que eu saí daqui de São Paulo e fui para Brasília, e deram continuidade nisso. Hoje é óbvio que não só os conselhos tutelares estão mais equipados, estão mais preparados, têm um orçamento melhor, tem carro, os profissionais que estão podendo ser mais remunerados, os ambientes para você atender as crianças e adolescentes que são ouvidas. Você não pode colocar uma criança em qualquer lugar, num ambiente que possa trazer um bloqueio para ela. Enfim, várias situações que foram feitas através desse mandato, que eu acredito que foi uma contribuição muito grande para a cidade de São Paulo. Depois eu fui para Brasília. Brasília é um outro mundo, porque você não trata só do estado de São Paulo, por mais que eu fosse um deputado do estado de São Paulo, né? Mas você tem, óbvio que ali, uma oportunidade de ter, dentro de uma amplitude, você fala com o Brasil, sim, você fala com todos os estados. E aí a gente acompanhou muitos momentos, a virada de página, eu pude participar dessa virada de página, contribuir, trabalhar. Eu lembro quando eu fui membro da CPI, que estava investigando os irmãos Joesley e a Lava Jato. Eu pude participar dessa CPI, pus dar minha contribuição indagando ali aqueles que estavam sendo convocados para a CPI. Ao mesmo tempo, trabalhei também para essa virada de página, que foi a mudança de governo, e que saiu das mãos do PT, e aí assumiu o novo presidente, que foi Jair Messias Bolsonaro. Eu participei de muitas etapas, trabalhamos essa reforma da Previdência que nós temos hoje, foi uma contribuição também da nossa época, do nosso trabalho. Teve vários outros projetos que atingiu muitos setores da sociedade. Teve emendas parlamentares que eu enviei principalmente para a área da saúde, desde o Hospital de Câncer de Barretos, desde a GRAAC aqui em São Paulo, outros hospitais que nós ajudamos demais com a nossa contribuição. E, enfim, foi um momento assim, de 8 anos que eu acredito muito, demos a nossa contribuição também num novo projeto que nós começamos a discutir sobre direitos autorais do país. É uma pena que terminou a legislatura e nós não conseguimos
avançar, porque eu pude me reunir com os grandes autores, com os grandes produtores, fui para o Rio de Janeiro, ouvi o povo da MPB, ouvi o pessoal do gospel, ouvi todo mundo junto com a presidente da CPI, Legal. que era, na época, a deputada Renata Abreu, e só que acabou que nós não pudemos amadurecer tudo isso. Automaticamente, é óbvio que todos os órgãos competentes, YouTube, Spotify, todas as mídias digitais estão passando por uma mudança cada vez mais, até mesmo em termos da arrecadação e Verdade. desse dinheiro chegar na mão de todos os artistas. Legal. E uma outra pergunta, Marcelo, assim, para as pessoas também que não conheciam, você entrou na política, eu esqueci o nome da palavra certa, mas naquelas cadeiras como representante cristão. E aí uma pergunta que eu faço acima disso, você acha que hoje, tirando você desse meio de foco, a igreja está bem representada na política? Ou você acha que tem algum... Não, nós temos bons representantes, nós temos lá hoje deputados que têm um destaque maior, que são deputados que têm um engajamento e até vão para o enfrentamento mesmo. Sócio Cavalcante, que é um deles, do Rio de Janeiro, um deputado muito atuante. Marco Rogério, que hoje é senador da República, está representando na CPI, agora na CPI do Covid. É uma CPI que ele está, enfim, ele é um cara muito conhecedor das leis, muito conhecedor como jurista, e ele está dando uma contribuição também muito grande. É um servo de Deus. Então está muito atento para tudo aquilo que possa vir contra a família brasileira. O próprio Marco Feliciano, que é um grande amigo, amadureceu muito ao longo desses 8 anos. Está fazendo um trabalho, eu acho que um trabalho muito bom em Brasília. É um cara que, assim, quando você fala de um parlamentar cristão, ou o cara ama ou o cara odeia. Essa é a grande verdade. Sim. Porque existem temas que não tem como passar a mão na cabeça. Não dá para você falar, vamos falar de maconha, de legalização das drogas. Sou um cara aberto para ouvir. Não dá. Nós não temos negociação com isso. Ter, né? Não dá para a gente negociar e sentar com uma ONG que quer legalizar maconha, para o cara que quer plantar maconha em casa, para ter do seu próprio plantio. Não dá para você sentar com um cara de esquerda para falar que ele tem que, a esquerda tem um outro olhar, nós vamos legalizar as drogas, porque legalizando vai gerar mais emprego. Isso é um absurdo. Só quem nunca teve um cara drogado em casa sabe o que isso significa, né? E vou muito além, não é? A maconha, a legalização da maconha é apenas um dos problemas, que o problema começa antes. O álcool é um problema muito mais grave do que a maconha. Né? E é uma droga lícita. E é óbvio que é a porta de entrada para todas as outras situações que acontecem no crack. E eu falo para você o seguinte, a droga, o vício é devastador. Você tem no meio dos drogados, você tem pai de família, você tem médico, você tem poliglota, você tem médicos, você tem professores, você tem cara que tá lá morando, que foi dono de uma grande empresa, e o cara, ele perdeu tudo. Tudo. Eu conheço empresários que hoje, porque eles têm um sócio, a coisa não desmonta totalmente. Mas o cara, ele é um alcoólatra, compulsivo. E ele não consegue mais tomar decisões na sua vida empresarial. Por si mesmo. Então o problema é muito sério. E o problema não é só esse. O problema é que quem fica enfermo também é a família. Sim. Então, além do cara que está na mão da enfermidade já, a família também fica enferma. Então nós temos um grande problema para discutir. Eu acredito que esses próximos pleitos, as próximas eleições, tudo que nós estamos vivendo, nós temos um grande problema. Nós temos hoje 6 milhões de pessoas que estão quebradas, 6 milhões de empresas que não sabem aonde buscar recurso para salvar a sua empresa. Nós temos 20 milhões hoje, que a gente fala em 18, 19 milhões, mas você pode contar aí 25 milhões de desempregados. Estou falando desempregados que não sabem o que vai comer na segunda-feira, no final de semana, na terça, na quarta, na quinta. Estamos falando de pessoas, e fora isso, o maior programa que nós temos, que agora tem o auxílio emergencial, mas o maior programa que nós temos, que é, quando você olha, um programa miserável, porque a Bolsa Família é algo que é miserável no nosso país. Salva muita gente, estou falando no sentido de que você imagina que como que você vai girar toda essa economia, como que você vai fazer com que isso cresça. Nós só vamos gerar emprego se nós tivermos realmente empresários fortes e crescendo cada vez mais. Verdade. Então nós temos um problema muito sério para tratar nesses próximos anos, porque é um problema complicado. A retomada já está começando, a retomada Você tem acompanhado econômica.
Tudo Não, tenho esse acompanhado. A minha vida processo. hoje eu não consigo desassociar. Entendi. Por mais Já que eu faz seja parte, envolvido com a entendi. música, eu não consigo Aham. mais associar. Até porque isso me trouxe uma maturidade muito grande. Entendi. E ao mesmo tempo, Como cidadão, né? como eu entender convivi isso lá aí. dentro, Uhum. como eu convivi dentro do problema, e eu sei como que, como são feitos as negociações, Isso que eu ia como te são perguntar. feitos os acordos, Sim. como são feitos as liberações de emendas, como são feitos as trocas de cargos por interesse, como são feitas as indicações políticas em lugares que, às vezes, o que aconteceu muito no governo do PT, em lugares estratégicos e que não poderia ter uma indicação política, porque tinha que ser uma indicação técnica. Como eu vivi tudo isso, eu tenho hoje uma maturidade muito grande e quando eu vejo uma notícia no jornal, vejo uma nova comissão surgindo, vejo as novas reuniões acontecendo em algumas comissões, a gente a gente sente o cheiro de Sim. coisa boa, de coisa ruim, a gente sabe onde tem jabuti no meio de um projeto, passando, e o povo brasileiro nem imagina o que está acontecendo. E a gente tem a maior discussão de todas essas, que é você manter os pilares da sociedade, que é o maior pilar, que é a família, né? Então nós temos ainda uma outra grande luta, porque nós estamos vivendo, a palavra fala que o mundo jaz no maligno. Então aí já está. Já tá na mão do maligno. Cabe a nós lutarmos até as últimas consequências para que a família brasileira não seja destruída. Já ficou claro para a população que, na verdade, essa esquerda e muitas vezes a minoria, ela quer destruir a família. Não adianta, não dá para fazer um discurso mais, sabe, de teologia, não dá mais. O que o povo tem que entender. Você escolhe quem você quer colocar lá. Ou você coloca um cara do mundo, ou você coloca um cara de Deus. Ou você coloca um cara que você pode cobrar, ou você coloca um cara, infelizmente, que depois você vai colher os frutos daquilo que você plantou. E aquela pergunta que eu fiz pra você, eu queria fazer até uma parte B, que é assim, muito importante ter pessoas que realmente representem o nosso posicionamento na política, mas eu queria saber também como que você acha que o povo cristão, colocando agora, porque tem muitos cristãos que fazem aquele, eu prefiro não me posicionar, eu prefiro não falar. Então o que você acha que o povo cristão deve fazer para que ajudem esses representantes cristãos a ter mais força lá dentro, né? Porque imagino que é uma guerra muito grande. Nós, na verdade, durante muitos anos, nós fomos roubados em muitas áreas dentro da igreja, né? O mundo tinha cantores melhores do que o da igreja, É verdade. sendo que o dom é de Deus e o diabo usurpava tudo aquilo. O meio de comunicação cresceu, aí teve que vir uma emissora de televisão secular, porque tem uma programação secular, mostrar que cresceu em audiência contando a história da Bíblia. As novelas mais lindas que nós temos hoje na televisão brasileira Verdade. são novelas cristãs, contando o quê? A história da Bíblia. E tem muito crente que não assiste. Tô te falando a verdade. Fala mal ainda. Quem assiste é o ímpio. E fala mal. Fala mal que é e do fala diabo. muito mal. Fala que é tudo diabo, mas estão evangelizando. Então, durante muito tempo a comunicação não foi nossa. Durante muito tempo nós perdemos as grandes oportunidades de evangelizar com a música. Hoje, graças a Deus, está quebrando esse tabu. E durante muito tempo ficou aquela discussão que política não se mistura com igreja. Caramba, quando você pega a história dos maiores governadores da Bíblia, quando você pega quem pediu o corpo de Jesus, quando você pega quem foi o homem usado e que foi para o cárcere e que ficou lá, lembra de mim quando chegaram diante do copeiro, quem foi os grandes homens da Bíblia estiveram envolvidos com política, porque senão o povo ia morrer. A porta não ia se abrir próprio e não Deus ia levantava governar. eles como Deus referência, levantava. Então, assim, Deus está no controle de tudo isso. Desde que quando eu comecei a estudar direito, que depois eu acabei trancando a faculdade, tudo que você via era política envolvido até na história da construção do país, e envolvendo a Bíblia também. Sim. Então não tem como desassociar, não dá mais. Você viu aí o grande crescimento que nós tivemos, eu não sei se vocês acompanharam agora há pouco tempo, um país que acabou de legalizar que a criança, com 4 a 5 anos de idade, escolhe como quer ser chamado dentro da escola. Sim, isso aí. Absurdo. Se é Luiz, ou se é Marcela, ou se é Paulo, ou se é Francisco. Veja bem, eu não estou aqui para discutir aquilo que são situações que foram crescendo ao longo do mundo, que nós estamos vendo no século XXI, e que cada um não tem o direito de brigar por aquilo que acredita e quer viver. A sua opção. Não estou discutindo isso. Só não acho que nós devemos permitir que as nossas crianças
sejam manipuladas e criança, ela capta tudo com uma rapidez muito grande. O que você coloca dentro da mente de uma criança, Verdade. ela vai absorver. É a história da inocência, ela não tem muita decisão Na dela, época né? da CPI da pedofilia, nós pegamos ali uma criança que foi abusada dos 5 aos 11 anos de idade. Era um caso irreversível. Nossa. Aí você fala pra mim assim, essa criança nasceu com essas características? Não, Não. ela foi ensinada. Porque quando ela começou a ser abusada, ela nem sabia o que estava acontecendo com ela. Pra natural, né? Na mão de um monstro. Conclusão, ela se transformou uma criança totalmente dependente daquilo que ela foi ensinada. Meu Então, na Deus, escola, não dá para você ter isso. Deixa a criança ser criança. Deixa ela crescer, deixa ela aprender, deixa ela ser alfabetizada, deixa ela poder escolher aquilo que realmente é a sua natureza, no sentido de que, ó, não vamos tentar inventar a roda. A rota aqui, a roda ninguém vai inventar. Vamos seguir aquilo que é o padrão que Deus nos ensinou. Agora, isso aconteceu lá, e cada momento eles tentam colocar isso aí no plano nacional de educação, municipal, federal, no plano anual. Cada hora eles tentam empurrar isso goela abaixo do povo brasileiro. E nós não podemos aceitar mais isso. Então, tem pessoas que às vezes aparecem mais, tem pessoas que brigam menos. Eu me arrependi muito de não ter brigado mais. Porque, às vezes, da forma equilibrada que eu sou, e conservador também, e sempre levo as coisas para o diálogo. Eu acredito muito que no diálogo e nas ideias, eu não consigo empurrar nada goela abaixo para que uma pessoa seja convencida. Eu tenho que convencê-la nas minhas argumentações, nas ideias. Tendo base. Né? Tendo base de tudo aquilo e mostrando aquilo que, assim como no dia nós tivemos um grande debate na faculdade sobre casamento, sobre união estável, foi um dos maiores debates que eu tive junto com o Jean Willis na faculdade, e foi um belo de um debate, e nem por isso ninguém ofendeu ninguém, Legal. e foi um debate onde teve construção de ideias. Então eu acredito muito nisso, né? Então, mas eu podia ter Entendi. brigado mais por algumas situações que talvez hoje eu não seria tão conservador e tão tímido nesses temas.